Um homem entra no shopping armado de uma faca, vai até uma loja, escolhe um lojista e faz ele de refém. Rapidamente a polícia é acionada e os policiais decidem por fechar a loja e isolar completamente o corredor aonde está acontecendo esse evento de risco. Porém, enquanto tudo isso acontecia, o shopping estava funcionando normalmente. Apenas o corredor onde tinha essa loja que estava acontecendo esse evento de risco foi isolado. As pessoas no shopping e outros locais podiam comprar, vender, enfim, tranquilamente como se nada tivesse acontecendo. Será que isso é correto? Isso é ético? Melhor ainda, do ponto de vista comportamental, será que essa foi uma boa abordagem tática? Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, dono do canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. A situação que eu falei agora há pouco ocorreu hoje em São Paulo, no Shopping Pátio Paulista. Dentre vários comentários na internet, muitas pessoas comentaram que o fato da polícia isolar apenas o corredor, onde tinha a loja que estava tendo essa situação de risco, e deixar todo o resto do shopping funcionando normalmente, era algo tido como negativo, uma falta de respeito, manter o dinheiro girando como se nada tivesse acontecendo, não tivesse a vida de ninguém em risco. Importante frisar que a opinião que eu vou dar é do ponto de vista comportamental, ok? Dito isso, vamos entender o que é o comportamento de uma situação de risco. Uma situação de risco é aquela situação onde um ou mais indivíduos agem de maneira comportamental, de forma que uma ou mais pessoas sejam afetadas por conta desse tipo de comportamento. E quando eu falo afetado, não é apenas em nível psicológico, como por exemplo você vê uma pessoa com uma roupa que você não gosta ou um uniforme de um time que você não gosta. Quando eu falo afetados, eu digo colocar a vida de outras pessoas em jogo. Então quando um indivíduo ou mais representam ameaças à vida de outras pessoas, beleza? Isso é o comportamento de uma situação de risco. É importante dizer que numa situação de risco, tanto o perpetuador da ação, a pessoa que vai lá e vai cometer essa tentativa de homicídio, vai pegar um lojista e fazer ele de refém, e o lojista, ambos estão passando por um episódio de alta tensão emocional naquele momento, tá? Então o sistema nervoso autônomo deles está bombando de hormônios, excitando e tentando relaxar o corpo deles ao mesmo tempo. E o perpetuador, por sua vez, tem uma carga emocional mais alta, pois geralmente quem faz esse tipo de atitude o faz por uma motivação. Nos jornais, nas matérias jornalísticas, disseram que o motivo poderia ser ciúmes, Então a gente tem um peso maior somado ao peso da situação de alto risco. O que eu posso fazer? Posso acabar matando outra pessoa e ser preso, ou eu posso apenas ser preso e não matar ninguém. Então uma situação que representa muito peso para o perpetuador. Seu fluxo cardiorrespiratório está alterado e seu corpo está no estado de hipersensibilidade, pois provavelmente as emoções que estão passando por ele agora são derivadas do medo e da raiva, duas emoções que te deixam num estado de hiperfoco, ou seja, você fica altamente atento a tudo que está acontecendo. Consequentemente, você fica hipersensível, os seus sentidos funcionam de maneira bem mais aguçada, então você consegue ouvir mais, se tem alguma pessoa se aproximando, algum policial tentando te abordar, você consegue sentir o cheiro, se tem cheiro de alguma coisa pegando fogo, e o estado de hipersensibilidade ele afeta diretamente a maneira como a gente percebe as coisas. Se você já ficou alguma vez estressado porque estava tentando prestar atenção em alguma coisa e não conseguia porque estava passando um carro tocando música ou alguém fazendo barulho, você sabe que esses simples estímulos podem te deixar muito mais irritado e mais suscetível a ter respostas negativas. E por que eu falo isso? Porque uma situação de risco que vai ter um refém vai inferir numa coisa chamada negociação. E para haver uma negociação, nós precisamos de uma empatia, ou seja, um laço emocional criado entre o negociador, que no caso vai ser um agente da lei, e o perpetuador do crime, o cara que está ameaçando a vida de outras pessoas. Para essa negociação se instaurar de maneira pacífica e tranquila, é necessário que haja o máximo de calmaria, o máximo de tranquilidade no ambiente. E quando você está num ambiente onde a gente tem os agentes da lei negociando apenas com um cara, e tá tudo em silêncio, o shopping está ocorrendo o seu dia a dia normal, sua rotina comercial normal, esse cara fica mais suscetível a atender o que está sendo falado, porque ele não tem estímulos disputando a atenção dele. Não tem pessoas gritando, meu Deus, que horror, ele vai matar o homem! Não tem flash de câmera, selfie. Então ele está mais suscetível a aceitar a sugestão da polícia de baixar a arma, de sair de perto da pessoa, se afastar. Sem contar no fato de que uma pessoa só é muito mais fácil de controlar do que várias, do que uma multidão. Você tem, por exemplo, 7 agentes da lei ali no corredor, tentando negociar com aquele homem, e aquele homem decide matar a pessoa e sair correndo atrás de outras. Esses 7 agentes da lei têm tempo e quantidade para efetuar um trabalho de qualidade e conseguir prender aquele rapaz e neutralizar ele antes que ele cause mal a outras pessoas. Entretanto, se nós temos 7 agentes da lei,
o homem que está perpetuando o crime, e mais 3 ou 4 que ficaram curiosos porque querem ver, mais 2 jornalistas que estão tentando fazer uma foto de um ângulo ousado. Fica muito mais difícil controlar o comportamento de várias pessoas do que de uma. Quando você está numa situação de risco, você tem que ser o mais eficiente possível. E eficiência é obter o melhor resultado com o menor esforço de recursos e desgaste de recursos possível. E um recurso é a vida humana. Você desperdiçar vidas humanas, aspas, à toa, para resolver um problema, não é eficiência. E por que as pessoas, quando ouvem uma notícia de ameaça, de medo, elas tendem a se comportar de maneira, vamos assim dizer, histérica? Por causa de uma coisa chamada efeito manada, que foi ali pesquisada pelo Solomon Asch, um psicólogo americano, que mostrou que comportamentos em grupo tendem a influenciar a outra parte do grupo ou as outras pessoas pelo simples fato de que, numa situação de risco, ou quando você vê um comportamento sendo repetido por várias pessoas, o seu estado emocional fala mais alto do que o racional. Um exemplo fatídico disso é o que aconteceu na Boate Kiss. Quando uma pessoa começou a correr em direção à porta, e outras também, as outras pessoas que estavam perto nem viram que os seguranças não estavam deixando ninguém sair. Ao invés de elas racionalizarem e falarem, bom, vou pagar minha comanda primeiro, chego lá com a comanda e vazo. Não, elas simplesmente começaram a correr, porque todos estavam correndo, então todos iam correr. Comportamento de efeito manada. E várias pessoas correndo são várias pessoas gritando, que por consequência podem influenciar nos outros lojistas, que vão fechar lojas com portas de ferro pesadíssimas, e tudo isso vai resultar num barulho e uma situação onde só tende a aumentar o estresse emocional e a tensão desse perpetuador desse crime, possivelmente influenciando ele para um final que não foi o final que obtivemos, o final positivo. Tem ainda mais um ponto quando a gente fala sobre efetuar uma operação de maneira tática e de maneira sigilosa, que é justamente o comportamento emocional do agressor, do perpetuador. Supondo que seja um cara que está acostumado a pegar reféns, é um cara que tem um distúrbio emocional, um transtorno antissocial, é um famoso psicopata. Para ele, quanto mais pessoas próximas, melhor. Ele vai encarar aquilo como uma plateia. Se ele quiser matar, se ele quiser assassinar de fato, ele vai querer fazer isso na frente de várias pessoas, como se ele fosse um artista executando o seu show na frente de um público, de uma plateia. Bom, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma opinião rápida, um vídeo rápido só para comentar esse caso de maneira comportamental. Valeu!